Nossa tecnologia, né, existe sensores, né, que medem vibração, temperatura. Nós temos dois tipos de sensores atualmente, que é o TCA+, e o HF. Esses sensores são triaxiais, correto? Medem nas três direções. Eles possuem uma memória interna para gravar todos os dados que realmente são coletados. Esses nossos sensores têm uma grande vantagem dentro do mercado, que nossos sensores são robustos e nossos sensores têm uma série de certificações, como vocês vão ver a seguir. E esses sensores, eles vão transmitir os dados via Bluetooth. Antes da gente falar um pouco dessa transmissão, esses sensores eles têm um LED de indicação de campo. O que seria isso? Se ele atingir um alarme que você pré-configurou, você consegue visualizar isso no campo, não é? Tanto se ele estiver verde, está ok, e vermelho se ele está em alarme. Então, com isso, quem estiver passando no campo também pode trazer essa informação para dentro da manutenção e até o responsável ali por esse sistema. A transmissão é feita via Bluetooth e essa coleta ela pode ser manual ou automatizada. Manual seria ali através com o celular, né? Através desse celular você consegue captar todas as medidas que foram feitas, né, através desses sensores. E a gate seria a parte automatizada, então a pessoa não precisa de ir ao campo fazer essa coleta, ela consegue, né, a gate consegue trazer esses dados, captar esses dados e transmite esses dados, né, para a nossa nuvem via Wi-Fi, via internet, 3G, 4G, e com isso disponibiliza na nossa plataforma web. Então, onde você estiver, né, você pode ter informação sobre o que está acontecendo com o seu equipamento, com o seu componente que está sendo monitorado. O interessante disso é que você tem a possibilidade de visualizar esses dados sem ir ao campo. Então, você não precisa de ter uma pessoa coletando. Então, com isso, a gente consegue também otimizar a mão de obra e focar a mão de obra no que seria mais pertinente à sua função, que seria a questão de fazer uma análise e fazer análises confiáveis. Com isso também, a plataforma ela consegue também te avisar quando você tem algum problema. Então, se algum desses itens que você está monitorando atingir um alarme, você consegue receber também uma mensagem via e-mail que aquela condição não está favorável, não está dentro do que você parametrizou. Um outro ponto disso, né, que nós vimos que através da nossa solução DynaPredict, nós temos algoritmos de detecção. Então, o que seria isso? É um sistema inteligente que vai trabalhando em função dos dados que estão chegando. Esses dados, chegam vários dados, esses dados têm que virar informação. E com isso, os nossos algoritmos de detecção, eles conseguem ali apresentar informações para a tomada de decisão. Por isso nós chamamos de detecção automatizada. Um outro ponto que nós temos, né, que nós falamos no início, são peneiras vibratórias. E peneiras nós temos de vários modelos. Uma vantagem do nosso sistema é que, independente do tipo de modelo das peneiras, você consegue realmente colocar o nosso sensor e trazer informação. A nossa solução ela abrange todo esse universo de peneiras. E como nós podemos ver isso, nós conseguimos detalhar, né, os componentes e subconjuntos das peneiras. Então nós vamos de motores, estruturas das molas, mancais internos, mecanismo, o amortecimento, a transmissão da peneira. Então, com isso, o nosso sistema ele consegue abranger todo esse universo. Dentro disso, né, nós temos sensores que são apropriados para cada tipo de componente. Nós temos o HF, que ele é mais apropriado para os motores, as estruturas elas trabalham com TCA, mas também pode ser usado o HF também. E com isso, como que foi feito a nossa detecção automatizada, os algoritmos, foi feito através do FEMEA. Então, se a gente pegar uma caixa vibratória, né, que tem os rolamentos, que tem o engrenamento, nós fizemos os modos de falha, se esses componentes derem defeito, qual seria a consequência, qual seria o fenômeno que seria apresentado mediante uma falha. Com isso, nós conseguimos verificar o que é a nossa solução, nós temos de produto que poderia cercar esse modo de falha. Com isso, nós construímos as dashes, que são telas inteligentes e que conseguem também demonstrar, com facilidade, de uma maneira gerencial também, tudo que está acontecendo numa peneira.
Aqui é um modelo, essa tela agora, né, a primeira tela da Dash, ela consegue trazer todo tipo de informação do que está acontecendo com o seu equipamento no campo, desde o excitador, do motor, do mancal e da parte estrutural. E do meu lado, nessa figura, né, nós temos também o total de componentes que estão com problema, o que está normal e o desempenho também da estrutura. Então nós conseguimos trabalhar por parte da peneira, tanto da parte dinâmica dos componentes, da parte estrutural e da parte de performance. Nós iremos mostrar cada item desse para frente para que vocês possam conhecer a nossa tecnologia e com isso tomar as decisões. Essa primeira tela ela é geral e traz toda a informação de cada peneira ou de cada área que esteja cadastrado dentro do sistema. Depois, qual que é a intenção? É de a gente conseguir estratificar esses dados. Então, a gente consegue ver por componente qual que é a situação, se está crítico, se está normal, se está acompanhamento. Você pode filtrar de acordo com o status e trazer essa informação bem mais rápido de todo o seu universo de peneiras. Hoje a gente está falando aqui, nós estamos falando de mais de 200 peneiras, então você tem esse nível de informação rápida para a tomada de decisão. Outro ponto, né, que a nossa solução ela traz é o relatório de integridade estrutural. O que seria isso? Seria o deslocamento das molas, né, que nosso sensor ele vai captar e vai trazer essa informação para a tomada de decisão. Então, o que o sistema ele faz? Ele consegue ver o deslocamento entre a esquerda e a direita, entre a carga e a descarga e a torção cruzada, né? Como processa esses dados em relação a esse tipo de posicionamento dos sensores. A ideia é que você venha ter uma informação preventiva. O que seria isso? Você vai agir antes que sua peneira ela venha trincar ou quebrar. Então, quando ela está sendo fadigada, ela está passando por um processo de fadigação, você consegue realmente tomar uma decisão antes que essa fadiga se torne uma trinca. Com isso, né, além desse ponto, a gente consegue colocar alarmes também para que, se uma peneira entra em estado de colapso, essa informação venha chegar e você possa acionar um operador para ir ao campo ou um inspetor daquela área para que, se tiver necessidade, até mesmo desligar, parar o equipamento. Um outro ponto, né, que a gente chama a atenção aqui, é a gente consegue fazer o histórico. Qual é o histórico de funcionamento, de deslocamento dessa peneira? Então, com isso, a gente consegue perceber se isso é um dado realmente já um comportamento normal ou se é algo realmente que vem proveniente de uma falha. E com isso, né, possibilita a tomada de decisão. Essas marcações, a gente vê o que está verde, o que está vermelho, que te indica, né, quais são os pontos que você tem que tomar de decisão. Um outro ponto aqui da integridade estrutural é uma facilidade que a gente consegue ver comparando os dois deslocamentos, certo? A gente coloca esse mesmo deslocamento do lado esquerdo, um exemplo vertical, ele estando na carga e na descarga. Então, como você tem um histórico disso, você consegue verificar se esse comportamento está idêntico. O que nós conseguimos observar aqui, além de ter o histórico, é se esse deslocamento está diferente. Então, é o seguinte, quanto mais ele estiver abrindo, o problema está maior, né? O problema é maior. Quanto mais ele estiver próximo um do outro, essas linhas que a gente está vendo aqui, um azul e uma verde, quer dizer que a peneira está equilibrada. E com isso não precisa de uma tomada de decisão. Mais uma vez, chama atenção para o histórico, que você consegue visualizar todo o comportamento da sua peneira num range de tempo. Isso é muito interessante, pessoal, que a gente vê que nesse caso de peneiras, a gente há mudanças de materiais, mudanças de rotações, e com isso a gente consegue verificar como que a peneira se comportou com essas mudanças. Quando eu trago histórico, isso não é uma foto só de um momento, é um comportamento, né, que você consegue verificar através do tempo. Outro ponto que a gente temos aqui, que chamamos a atenção, é para o relatório de performance. O que seria isso? Nós conseguimos trazer aqui o deslocamento vertical, horizontal, da traseira e também da dianteira, né? Então da carga e da descarga dessa peneira. E com isso, né, a ideia dessa tela é trazer
como que essa peneira está performando. É uma tela que ela serve tanto para o técnico de preditiva, para o técnico da operação e também para a engenharia. Por que isso? Mediante a produtividade, ao desempenho dessa peneira, você consegue ver se isso é um problema dinâmico ou se é um problema operacional. O que quer dizer isso? Se a peneira está dentro dos parâmetros que ela foi projetada, que é a amplitude, a aceleração, o ângulo de ataque, a gente sabe que ela tem que realmente ter a produção correta, a estratificação correta. Se esses dados mudarem, a gente sabe que realmente você não vai ter a produção certa, você vai contaminar seu material. Então, com isso, essa tela ela consegue ser rápida para definir se o problema é um material que mudou na mina, ou se isso é uma tela que está cegada, ou se isso é realmente algo operacional. Então, a ideia é que essa tela ela fique também disposta, né, para o pessoal de operação, para a tomada de decisão. Essa tela ela vem mediante, né, aos dados das molas que estão instalados, os sensores estão instalados nas molas de peneira, e com isso realmente você consegue realmente ter essa visualização de todo o sistema. Um fato muito importante que a gente vê também é a questão dos ângulos de ataque, como que se processa esses ângulos. E um ponto bastante importante que determina a vida, né, em termos estrutural das peneiras seria como que esses ângulos se processam em termos de diferenciação. Então, se a disparidade de um valor para o outro desses ângulos estiver muito alta, quer dizer que essa peneira ela está se fadigando muito. Então, também nós monitoramos essa diferença entre esses ângulos, que determina a vida útil dessa peneira. Geralmente, a gente sabe que essa diferença elas não podem passar de 8 graus, porque isso aí está próximo de um colapso da peneira. Um outro diferencial, né, da nossa solução de peneiras é que, mediante ao que nós mostramos anteriormente que existe um problema, nós fornecemos também um checklist. O que fazer mediante esse problema? Então, a pessoa, o técnico, o inspetor, o operador, ele não fica cego mediante aquela situação. Então, se existe um problema que foi mostrado anteriormente, existe uma situação de alarme, mais à frente aqui nós temos a recomendação. E essa recomendação é um checklist, que hoje o operador, o inspetor, ele vai para o campo, ele vai seguindo passo a passo para verificar mediante aquela situação de defeito que foi apresentada, para localizar a falha, a fonte do problema e tomar a decisão. Então, isso também é um diferencial que a Dynamox traz com a sua solução para peneiras. Aqui é um caso de sucesso que a gente vê, um histórico aqui da aceleração média da peneira, onde houve uma evolução abrupta muito rápida. Então, com isso, né, proporcionou que as pessoas fossem em campo, avisar isso aí e ver qual foi o problema. Então, chegando lá, as fotos mostram aqui que houve realmente um vazamento de material, onde houve uma obstrução do movimento da peneira com a parte fixa e a parte móvel, e material também que vieram para as molas das peneiras, e com isso impedindo o movimento. Se não fosse intervido, né, se não tivesse uma ação rápida naquele momento, essa peneira ela com certeza viria à quebra. E com isso, né, o custo evitado aí foi mais de R$1 milhão, devido realmente ter sido visto a tempo, tomado a decisão correta e colocado o equipamento para operar novamente sem maiores danos para o mesmo. Essa ideia também é mostrar outros casos de detecção em excitadores, vibradores de peneiras vibratórias. Primeiramente aqui, antes de a gente entrar nos casos, queria chamar a atenção que o nosso sistema, né, devido a não ter fios, não ter cabo, ele proporciona, né, ele já ser instalado naquele componente, subconjunto que vai ser monitorado, no caso aqui, excitadores, e com isso, né, o sistema condiciona fazer esse monitoramento, porque antes, né, se você comparar com o sistema cabeado, esse sistema ele dura pouco tempo, devido à própria condição que ele é exposto, né, de vibração. Então quebra-se os cabos, quebra o sensor e você não tem sucesso com o monitoramento. Nosso sensor, devido a não ter o cabo, não ter esses casos, né, de interligação com o sensor, nós conseguimos realmente fazer esse monitoramento e fazer com sucesso, como a gente vai mostrar aqui para frente. Nesse caso aqui, é um caso real de um excitador do lado esquerdo superior que apresentou problema no rolamento desse excitador. Esse rolamento estava girando no eixo
e precisou da troca do excitador. Aqui é um espectro, né, mostrando a área onde houve a evolução. Aqui para frente a gente vê os impactos na forma de onda, né, e os níveis mais altos devido aos impactos de acordo com a rotação. E logo da frente fizemos também um envelope para comprovar esse problema e vimos, né, uma série de harmônicos da rotação de forma decrescente que caracteriza bem essa falta de rigidez no alojamento. Então isso foi informado para o cliente para tomada de decisão, né? Um outro ponto também é o roçamento dentro do excitador. Então, além da folga, existe também um roçamento. E com isso, esse roçamento já é uma condição mais séria, porque já está tendo um contato de metal com metal. E nossa plataforma também, né, o nosso sistema, o DynaPredict, consegue realmente favorecer a captura desse tipo de falha. Como nós estamos vendo aqui, né, aparecem os subharmônicos da rotação e os interharmônicos, mostrando essa condição de roçamento. Também foi pedido uma substituição programada desse excitador. Aqui a gente vê, né, a continuidade desse caso, mostrando também a forma de onda, né, do envelope com os impactos de acordo com a rotação. Outro ponto aqui, né, foi um defeito na pista interna do rolamento com o lado inferior desse excitador. Aqui também um espectro mostrando a região onde que manifestou a falha, né, na faixa aqui de 2.000, 2.500 Hz. Depois aqui o envelope, hoje a nossa plataforma, nosso sistema DynaPredict, nós temos mais de 70 mil tipos de modelos de rolamentos cadastrados e com isso, né, viabiliza a gente saber qual que é a frequência de defeito desses rolamentos. Aqui a gente vê que um defeito na pista interna, né, mostrando com seus harmônicos e também mostrando a severidade, né, devido à modulação com a rotação. E aqui um caso bastante interessante também, né, dentro desse processo, mostrando o defeito da pista interna, né, e nesse caso, né, nós conseguimos mostrar que através de uma nova ferramenta do DynaPredict, que é a autocorrelação de forma de onda. Então, nós conseguimos verificar aqui os impactos, a frequência de pista interna, a modulação, e quando plotamos aqui na forma de onda circular, com a autocorrelação, conseguimos ver que os elementos, né, esses elementos rolantes passando pelo defeito, né, que comprova aqui 15 batimentos em uma volta do eixo. Então, mostrando realmente onde que estava o defeito e o que estava ocorrendo em relação a esse impacto. Então, também já é uma grande ferramenta que nós temos que nos proporciona verificar isso. E nós podemos ver que a qualidade para a tomada de decisão, hoje que propicia, né, realmente, além de ter as ferramentas convencionais, que é o espectro, o envelope, né, nós temos também a curtose, o fator de crista e agora também a autocorrelação para o diagnóstico também em rolamentos. Só dando continuidade também, aqui mostra os impactos, né, na forma de onda do rolamento, evidenciando também esse defeito do rolamento do lado inferior do excitador. Então, pessoal, hoje nós temos toda essa tecnologia. Peneira hoje também não é realmente, se nós não temos nenhum caso de componente que nós não conseguimos monitorar na peneira. Então a peneira também hoje já é totalmente dominada pela tecnologia da Namox, não só na parte dinâmica, mas também na parte estrutural e também na parte de performance, pensando também com o equipamento como um todo, né? Hoje é o grande propósito da Namox, um grande desafio que nós estamos trazendo conseguir monitorar um equipamento como um todo, trazer a solução total para aquele equipamento. Então, a peneira hoje, nós já temos a solução total para esse equipamento. No mais, muito obrigado, né, e ficamos por aqui.